Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão, meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática, EJA etapa 5, já tá com saudade de vocês? Sejam bem-vindos, segundo semestre letivo iniciando, todo mundo com as energias renovadas, todo mundo cheio de ânimo aí pra gente estar iniciando as nossas aulas de matemática. Tô vendo aqui que os polos aqui também estão aparecendo, muito bem. Bom dia, aqui tem a Lagoinha, deve ser Lagoinha do Piauí. Bom dia, Alvorada do Gurgueia, Eliseu Martins, Floriano. Oi? Boa noite, eu falei bom dia? É as luzes, são as luzes, é ao vivo, tá bom, gente? Boa noite, Lagoinha, Alvorada do Gurgueia, Eliseu Martins, minha diretora. Essas são as vozes aqui, tá muito iluminado o estúdio, escurece mais, vamos ver que é de noite. Floriano, Santa Cruz dos Milagres, São José do Peixe e Alferraz. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA etapa 5. Hoje, vamos começar assunto novo. Vocês lembram lá a parte das operações, foram trabalhadas, o professor foi trabalhar tanta coisa no primeiro semestre, para você que não pôde acompanhar, para você que perdeu parte das aulas, todo esse material já se encontra disponível para vocês lá na plataforma do canal Educação, tá bom? Tanto o material quanto o link das aulas. Pessoal do YouTube chegando também, Joselice, bom dia, bom dia de novo, boa noite. Por que eu gravei esse bom dia hoje? Tá danado, não tá, minha diretora? Meu boa noite, Joselice, seja bem-vindo. Falei de novo, bom dia, não sei, ficou memorizado aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui não foi agora não, são as mensagens aqui do chat. E aí, preparados para a gente iniciar esse segundo semestre letivo? Vem cá, deixa eu te mostrar o conteúdo novo que a gente trouxe para estar trabalhando com vocês. Tá aí, ó, o conteúdo na telinha de vocês, notação científica. Vocês já ouviram falar nesse conteúdo? Ele está relacionado a números muito grandes ou muito pequenos. Já aconteceu de você ter a necessidade de escrever um número que tem um montão de zero, aí você bota 0, 0, eita, professor, falta não caber lá na folha. Tem como a gente simplificar esses números? Tem sim. Tem como a gente fazer a representação desse número de uma forma reduzida. Quem me ajuda a fazer isso, professor, é essa notação científica que vocês estão visualizando aí na telinha. Como também, professor, eu tenho como fazer uma redução de números muito pequenos, mas muito pequenos mesmo. Já pensou você escrever 0,000000000000000000625? Professor, é muito zero, não vai nem caber na folha. Imagine eu ter que operacionalizar números muito grandes ou muito pequenos. A notação científica, ela me facilita tanto na representação desses números de uma forma mais simples, como também me ajuda a operacionalizar esses números grandes ou esses números pequenos. Vamos entender como é que funciona? Vem cá comigo. Do que trata, professor, essa notação científica, professor? Eu tenho uma regrinha prática para estar apresentando para vocês aqui. A regra prática, ela analisa números maiores que 1 e números menores que 1. A ideia é essa, sempre. Como é que a gente trabalha essa notação científica para números maiores que 1? Para números maiores que 1. Olha a facilidade. Deslocamos a vírgula para a esquerda até atingirmos o primeiro algarismo do número. O número de casas deslocadas para a esquerda corresponderá ao expoente positivo da potência de base 10. Lembra lá quando a gente trabalhou potência? Semestre passado, um dos últimos assuntos trabalhados, nós visualizamos potência de base 10. Lembra ainda? 10 elevado a 1, a 2, a 3, a 4 e aí vai. Professor, vamos nós aqui. Olha esses exemplos que eu vou colocar para você aqui. Eu estou vendo aqui 2.000, 31.200, 762.500, 805
e 7.924,5. O que é escrever em notação científica? É nós escrevermos esses números como potências de base 10. Então, peraí, professor. Ele disse para mim, vou voltar lá, vou dar um destaquezinho para vocês entenderem o que é que você vai fazer. Quando você tiver um número maior que 1, para você colocar este número em notação científica, você vai deslocar a vírgula para a esquerda até você atingir, olha a facilidade, até você atingir o primeiro algarismo do número. Até você atingir o primeiro algarismo do número. E o número de casas deslocadas corresponderá ao expoente positivo da potência de base 10. Professor, me dá o exemplo para mim estar entendendo. Observa este 2000 que você está visualizando aqui, professor. Olha só. Esse 2000, professor. Cadê a vírgula desse cara, professor? Tá aqui, ó. O número é maior que 1, não é verdade? O número é maior que 1. Eu vou deslocar a minha vírgula para a esquerda até chegar no primeiro algarismo. No caso, até chegar no 2, até chegar antes dele. Conta comigo quantos deslocamentos nós vamos fazer com a vírgula. Ó, 1, 2, 3. A vírgula vai parar aqui. Como é que eu vou representar esse número em notação científica? Ou melhor, como é que eu vou representar esse número como uma potência de base 10? Professor, eu vou escrever 2 vezes 10 elevado a 3. Eu vou escrever 2 vezes 10 elevado a 3. Professor, repete. Toda vez que você tiver números maiores que 1, para que você escreva esse número em notação científica, você vai correr com a vírgula sempre para a esquerda até você chegar no primeiro dígito. O número de casas que você deslocar para a esquerda vai corresponder ao expoente da potência de base 10. Se você der deslocamento de 2 casas decimais, vai ficar 10 a 2. Se forem 3, 10 a 3. Se forem 4, 10 a 4 e aí vai. Então, a vírgula do número está aqui. Se eu der 1, 2, 3 pulinhos, chegou no 2, professor. Vai ser 2 vezes 10 a 3. Vocês entenderam? Perguntem, gente. Tá o chat, ambos os chats estão ao vivo aí para vocês estarem perguntando. Professor, então segue o mesmo raciocínio. Nesse 31.200, a vírgula está aqui no finalzinho. Não é verdade? A vírgula está aí no finalzinho. Quanto que vai dar ali, professor? A representação em notação científica daquele ali. Quanto que vai dar? Professor, o senhor vai contar até chegar no 3, até chegar no primeiro algarismo. Ó. 1, 2, 3, 4, professor. Cheguei no primeiro algarismo. Vai ficar 3,12 vezes 10 a 4. Lembrando que o expoente, como eu estou correndo com a vírgula para a esquerda, ele vai ser positivo. Todo número maior que 1, quando eu for escrever em notação científica, ele terá expoente positivo. Tudo bem até aí? Professor, e o outro aqui? A vírgula está onde? Ó, está aqui, professor. Tem que ir até onde? Tem que ir até o primeiro algarismo. Conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, professor. O senhor deslocou a vírgula para a esquerda 5 casas decimais. Vai ficar 7, vírgula. Professor, logo após a vírgula tem o 6, tem o 2, tem o 5. Eu só não preciso colocar os zeros. Qualquer número diferente de zero eu tenho que colocar. Então, ficou 7,625 vezes 10 elevado a que expoente? Elevado a que expoente?
Quantas casas decimais foi, professor? Quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5. Professor, vai ser vezes 10 elevado a 5. Então, números maiores que 1, eu desloco a vírgula para isso. Essa regra prática ninguém erra. Eu desloco a vírgula para a esquerda, tá bom? Até chegar no primeiro algarismo, sempre. E o expoente da minha potência de base 10 corresponde à quantidade de casas decimais que você deslocou. O 805, professor, a vírgula está aqui no final, eu vou ter que andar até chegar no 8. Quantas casas decimais eu vou deslocar? 1, 2, professor. Vai ficar 8,05 vezes 10 elevado a quanto? Professor, elevado a 2. Ah, professor, então escrever em notação científica é escrever o número como uma potência de base 10? É isso mesmo? É escrever o número como uma potência de base 10. Olha a outra aqui, olha a outra. Eu tenho 7.924,5. Nesse último exemplo, eu já estou vendo a vírgula. Eu não vou fazer igual aos anteriores, que eu considerei o final do número. Eu considerei no finalzinho do número a vírgula, professor, o ponto de partida, porque eu não estava enxergando a vírgula. Mas se eu estou enxergando a vírgula, eu conto de onde está a vírgula. Eu vou deslocar a vírgula lá para a esquerda até chegar no 7, não é? Conta comigo. 1, 2, 3. Opa, professor, vai ficar 7, vírgula. Eu vou botar o 9, vou botar o 2, o 4 e o 5. Vezes 10 elevado a quanto? Foi quantas casas decimais? 1, 2, 3. Foi 3, professor. Então, é vezes 10 a 3. Por que eu necessito saber notação científica? Porque vai haver a necessidade, em um dado momento, de você operacionalizar números grandes, muito grandes, ou números muito pequenos. Então, essa regra prática me ajuda a achar a representação na forma de uma potência de base 10, que é a notação científica, para que eu facilite a minha parte operacional. Você entendeu? Esses exemplos aqui são as representações de notação científica para números maiores que 1. Professor, e se o número for menor que 1? E se o número for menor que 1? Basicamente, nós vamos fazer o processo inverso. Quando o número é maior que 1, eu tenho certeza que visualmente você sabe me dizer quando que o número é maior que 1, quando que o número ele é menor que 1, no olho mesmo. Todos esses números que o senhor acabou de analisar, o 2000, o 31, são números maiores que 1. Quando o número ele é maior que 1, professor, eu desloco a vírgula para a esquerda. Já quando o número é menor que 1, é o contrário, professor. Nós vamos deslocar a vírgula para a direita, preste atenção, até atingirmos, aqui tem um detalhezinho, até atingirmos o primeiro algarismo diferente de 0. O número de casas decimais que eu deslocar, o número de casas decimais, vai corresponder a um expoente negativo. Então, o que é que eu já posso entender? Se o número for um número maior que 1, porque o aluno sempre me pergunta, professor, o expoente vai ser positivo ou o expoente vai ser negativo? Se o número que você está transformando for maior que 1, o expoente é positivo. Se o número que você está transformando, que você está escrevendo em notação científica, ele for um número menor que 1, o expoente dele vai ser negativo da tua potência de base 10. Então, peraí, professor. Se o número for menor que 1, eu vou correr com a vírgula para a direita, não é isso? Isso mesmo. Deixa eu colocar alguns exemplos para vocês. Ali eu tenho 0,0008. É um número menor que 1? É, professor, é 0, alguma coisa. Todos os 4 exemplos que eu estou visualizando são números menores que 1, professor. Todos eles são números menores que 1. Então, como é que eu vou fazer para colocar ele em notação científica?
Quando o número é menor que 1, professor, eu desloco a vírgula para a esquerda. Eu desloco a vírgula para a direita, até chegar, professor, no número maior ou melhor, no número diferente de 0. Conta comigo. 1, 2, 3, aí tem que passar dele, ó, 4. Deu certo? Professor, então vai ficar 8 vezes 10 a menos 4. Você entendeu a diferença? Professor, espera aí. Se o senhor tem 8.000, se o senhor tem 0,008, um exemplo. Esse 8.000, ele é um número maior que 1, professor. Então, eu desloco a vírgula para a esquerda. 1, 2, 3. Até chegar no cara. Aqui ficaria 8 vezes 10 a 3. Já o número menor que 1, eu corro com a vírgula para a direita. 1, 2, 3. Professor, aqui ficou 8 vezes 10 a menos 3. Você percebeu a diferença aí? O número maior que 1, professor, esse número é um número maior que 1. Logo, o seu expoente vai ser... Esse número aqui, ele é um número menor que 1. Logo, o meu expoente vai ser... Logo, o meu expoente vai ser negativo. Vocês entenderam? Vocês entenderam aí direitinho? Então, já dá para a gente tentar fazer aquele segundo exemplo lá. Eu tenho 0,000000345. A gente vai deslocar a vírgula para a esquerda. Se vocês já souberem colocar, vai lá no chat, coloca para a gente, tanto no chat do IPTV quanto no chat do YouTube. Coloca o que é que você acha que é. Desloca a vírgula para a direita, né, professor? Vamos lá, até chegar num número diferente de 0. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parei, porque eu já cheguei no primeiro número diferente de 0. Se a vírgula vai parar aqui, professor, vai ficar 3,45 vezes 10. Expoente positivo ou negativo? Professor, expoente negativo. Quantos? É só você contar quantas casas decimais você deslocou com a sua vírgula. Professor, deixa eu contar de novo lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai ser vezes 10 a menos 7. Vocês entenderam? 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 Prof. Então, vamos ver aqui. O outro aqui, 0,42. Professor, eu só vou dar um pulinho, ó, porque um pulinho já pega o número diferente de 0. A vírgula vai ficar aqui. Então, vai dar 4,2 vezes 10 a menos 1, porque eu desloquei a vírgula apenas uma casa decimal para a direita. O outro lá, professor, 0,036. Vou ter que deslocar a vírgula para a esquerda, para a direita. Por quê, professor? Perdão, falei esquerda, para a direita, porque o número ele é menor que 1. E o expoente sempre será negativo. Vai lá, conta comigo, vai lá. 1, 2, ó. Professor, vai ser 3,6 vezes 10 a menos 2. Então, eu acho que deu para você entender que se eu tenho um número maior que 1, o expoente é positivo. Se eu tenho um número menor que 1, ao representar esse número na forma de notação científica, o expoente dele vai ser negativo. Como é que a gente faz isso? Se o número ele é maior que 1, eu corro com a vírgula para a esquerda. Se o número é menor que 1, eu corro com a vírgula para a direita. Vamos ver mais alguns exemplos? Olha só. Eu quero que vocês escrevam na forma de potência de base 10, ou seja, em notação científica, os números abaixo. Eu tenho ali, professor, 248.000.
o 0,00036, o 5 milhões na realidade, o 0,00064. Deixa eu ver se eu coloquei eles separadamente. Coloquei. Professor, esse aqui é maior que 1. Esse outro aqui, professor, é um número menor que 1. Esse aqui é maior que 1. Só para você lembrar. E esse aqui, professor, é um número menor que 1. Não preciso fazer conta, é só observar. Por que eu estou verificando quando que o número é maior que 1 ou é menor que 1? Porque se o número for maior que 1, eu já sei que o expoente, professor, ele vai ser se o número é maior que 1, o expoente da potência de base 10 será, para você nunca confundir, é positivo. Se o número é menor que 1, o expoente da base 10 vai ser negativo. Outra coisa que eu tenho que lembrar, se o número é maior que 1, eu corro com a vírgula para a esquerda. Eu corro com a vírgula para a esquerda. Se o número é menor que 1, eu corro com a vírgula para a direita. Vamos fazer de um por um, cada um deles? Vamos ver aqui, professor. Eu tenho o primeiro valor, letra A, é maior que 1. Não é isso, professor? O cara aqui é maior que 1. Não estou vendo a vírgula. Quando a gente não enxerga a vírgula, ela está no finalzinho do número, onde eu acabei de colocar. Professor, o senhor vai contar até chegar antes do primeiro dígito, na realidade. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, professor. Então, aqui em notação científica, vai dar 2,48 vezes 10 elevado a 5. Vocês entenderam? Entenderam? Certeza? Professor, letra B, professor. O número é menor que 1, ó. Esse aqui é maior que 1. Esse aqui já, professor, é um número menor que 1, que é 0, alguma coisa. O que é que muda? Professor, quando ele é maior que 1, eu corro com a vírgula para a esquerda. Quando ele é menor que 1, eu vou correr com a vírgula para a direita até chegar no primeiro algarismo diferente de 0. Então, eu vou lá, professor. Esse aqui eu já estou vendo a vírgula. Meu ponto de partida vai ser de onde está a vírgula. 1, 2, 3, 4, professor. Como que vai ficar a notação científica dele aqui? Vai ficar 3,6 vezes 10 a menos 4. A menos 4. Lembrou? Maior que 1, expoente é positivo. Se o número que você está fazendo a representação em notação científica for menor que 1, o expoente será negativo. Tem a letra C e a letra D. Vamos lá, professor. Letra C. Do mesmo jeitinho, 5 milhões, professor, é um número maior que 1. E, professor, o 0,000064 é um número menor que 1. Alguém quer se arriscar? Como que dá, professor? A representação em notação científica dos 5 milhões. Como que dá a representação em notação científica do 0,0064? Com essa regra prática não tem erro. Professor, a vírgula
dos 5 milhões está aqui. Eu vou escrever, professor, eu vou deslocar a vírgula para a esquerda até chegar no primeiro dígito. Até chegar antes dele, na realidade. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela vai parar aqui a minha vírgula. Vai ficar 5 vezes... Professor, o senhor pode botar 5,0? Até posso, mas não precisa. Quando é só 0, à direita da vírgula não precisa colocar. 5 vezes 10. Aí eu vou ter que agora colocar o expoente. É 10 elevado a quanto? O expoente é positivo ou é negativo? Vamos ver aqui, ó. Professor, o senhor pulou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser 5 vezes 10 a 6. Acabei de escrever os 5 milhões de forma reduzida. O que é reduzir um número muito grande ou muito pequeno é escrever ele em notação científica, é escrever ele como uma potência de base 10. E o outro lá, professor, vai dar quanto? 0,000064. Professor, como o número é menor que 1, o senhor vai correr com a vírgula para a esquerda até o senhor chegar no primeiro algarismo diferente de 0. Então, o senhor vai dar um pulinho, 2, 3, 4, 5, professor. Vai ficar 6,4 vezes 10. Foram 5 pulinhos, não foi, professor? Só que vai ser menos 5. Por que que o expoente ficou negativo? Porque o número que nós estamos escrevendo em notação científica, ele é um número menor que 1. Tem erro desse jeito? Não, professor, desse jeito fica super, mega, hiper fácil. Vamos pegar algumas questões contextualizadas para a gente estar treinando isso aí? Olha só, eu tenho um monte de valor aí, mas vou ler o contexto com vocês. Ele diz o seguinte: com uma área total de 20 mil metros quadrados, o Oceanário de Lisboa, Portugal, tem cerca de 7 milhões e 500 mil litros de água, dividido por mais de 30 aquários e 8 mil organismos, entre animais e plantas, de 500 espécies diferentes. Escreva em notação científica os valores apresentados no texto. Vamos ver aqui, vou pegar o marca-texto. Quais foram os valores que foram apresentados? 20 mil metros, 7 milhões e 500 mil litros, 30 aquários, 8 mil organismos, 500 espécies, só foram esses. 1, 2, 3, 4, 5 valores. Se você observar desses 5 valores, todos eles são valores maiores que 1. Significa dizer que quando eu for escrever em potência de base 10, o expoente sempre será positivo. Então, vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui o primeiro. Eu tenho o 20 mil metros. A vírgula dele está aqui. Como que diz a regra prática mesmo, eu desloco a vírgula para a esquerda até chegar no primeiro algarismo. Então, vou lá. 1, 2, 3, 4. Vai ficar aqui, professor. O primeiro valor vai ser 2 vezes 10 elevado a 4 metros. Acabei de escrever o 20 mil metros em notação científica. Tem os outros valores ali, professor. Tem os 7 milhões e 500 mil litros. Vou escrever todos logo. 7 milhões e 500 mil litros. Tem o 30 aquários. O 8 mil organismos. Tinha outro também
500 espécies. Deixa eu subir um pouquinho, pensei que eram só 3. E o último lá, 8.000 organismos, 500 espécies. Agora sim. Professor, como é que vai ficar a representação desses valores em notação científica? A vírgula está aqui no final, ó, professor. Quando eu não enxergo a vírgula, ela está sempre no final do número. A regra prática diz para mim que para nós escrevermos números maiores que 1 em notação científica, nós corremos com a vírgula para a esquerda até que você chegue no primeiro algarismo. Conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Professor, vai ficar 7,5 vezes 10 a 6 litros. O 30 aquários aqui, professor, só vai ser um pulo, ó. 1 vai ser 3 vezes 10 elevado a 1 aquários. 8.000, professor, 8.000 organismos. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, professor. Vai ser 8 vezes 10 a 3. E o último, os 500 espécies. Vão ser 2 pulinhos, não é não? Ó. 1, 2. Só é deixar o primeiro dígito livre aqui, gente, ó. Se você ainda ficou na dúvida, é só você correr a vírgula até deixar o primeiro dígito aqui, até chegar no primeiro dígito, para ser mais específico. Então, vai ficar 7, vai ficar 3, vai ficar 8, vai ficar 5, e a quantidade de pulinhos que vocês contaram comigo aqui. Então, aqui vai ficar 5. 5 vezes 10 a 2 espécies. Vocês entenderam? Certeza. Dá de eu colocar mais atividade para vocês? Então vamos que vamos. Vamos lá. Olha só, professor. Escreva, eu acho que agora vocês conseguem sozinhos. Está faltando só a participação aí, ó. Escreva os números utilizando notação científica. Professor, 4.000 e 8.200.000 são números maiores que 1, correto? Então, eu já sei, professor, que o expoente vai ser positivo. Então, peraí, professor. A vírgula desse 4.000 está aqui. A vírgula do 8.200.000 está aqui no final. Se eu ver a vírgula, eu começo a contar de onde está a vírgula. Se eu não ver a vírgula, é porque a vírgula está no finalzinho do número. Como os números, tanto da letra A quanto da letra B, são números maiores que 1, eu vou correr com essa vírgula para a esquerda até chegar no primeiro dígito. A regra prática é essa. Então, vai ficar 1, 2, 3. Professor, aqui vai dar 4 vezes 10 a 3. Vocês entenderam? Professor, se o número for maior que 1, corre com a vírgula para a esquerda até chegar no primeiro número. Professor, não podia passar a vírgula do 4? Não, não. Aqui no caso, ó, eu já sei, eu podia até ter marcado logo. Eu vou correr a vírgula até chegar no 4. Aqui eu já sei que eu vou correr a vírgula até chegar no 8. Então, deixa eu correr aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, professor. Para chegar lá no 8 é 6. Então, vai ficar 8,2
Professor, por que o senhor botou vírgula 2? Gente, após a vírgula, à direita da vírgula, o número que aparece é o 2 lá, eu tenho que colocar. No caso do exemplo da letra A, eu botei só o 4 porque era 4,0. Eu aprendi que 0 à direita da vírgula não tem valor, então fica só o 4 mesmo. Então vai ficar 8,2 vezes 10, foram quantos pulinhos mesmo? Até esqueci, contar de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, professor, vezes 10 elevado a 6. Você observou que tanto a letra A quanto a letra B, a potência de base 10 tem expoente positivo, professor. Ela tem expoente positivo, por quê, professor? Porque os números são maiores que 1. Professor, me dá exemplos de números menores que 1. Na tela já. Professor, os dois aí, de cabeça, não sei ainda qual que é o resultado, mas eu já sei que obrigatoriamente os dois vai ter expoente negativo para a potência de base 10. Por quê? Porque os números são números menores que 1. Eu tenho 0,00756 e eu tenho 0,0000. E, professor, números muito pequenos. O que é que muda quando o número é menor que 1? Eu vou correr com a vírgula para a direita até alcançar o primeiro número diferente de 0. Qual o primeiro número diferente de 0 que eu tenho aqui, professor? O 7. Qual é o primeiro número diferente de 0 que eu tenho na letra D? O 9. Então, se eu vou escrever até alcançar esse número, eu vou fazer aqui, professor, ó, 1, 2, 3, professor. Como é que vai ficar? Vai ficar 7,56 vezes 10 a menos 3. O expoente é negativo. O expoente é negativo. No outro lado, professor, peraí, vamos lá devagar. O senhor corre com a vírgula para a direita até alcançar o primeiro algarismo diferente de 0. Então, ó, quando eu dei o primeiro pulinho, ficou 0. Quando eu dei o segundo pulinho, deu 0. Quando eu dei o terceiro pulinho, deu 7. Parei. Então, quando eu alcançar o primeiro algarismo diferente de 0, eu paro. Aqui, ó, primeiro pulinho, 0. Aí eu vou continuar. 0, 0, 0. Opa, 9. Parei. Vai ficar 9 vezes 10 elevado a quanto? Quantos pulinhos você deu? 1, 2, 3, 4, 5. Aí você pode estar se perguntando, mas é 5 positivo ou 5 negativo? O que foi que eu falei para vocês não se confundirem? Esse número não é menor que 1 que você está transformando? É. Então, o expoente vai ser obrigatoriamente negativo. Entenderam? Certeza? Pronto, professor. Eu acho que já dá da gente estar fazendo atividade sozinho. Olha aí, questão contextualizada novamente. Inscreva em notação científica os números que aparecem nas frases. O corpo humano bate cerca de 36 milhões de vezes em um ano. Letra B. Há cerca de 60 milhões de células na retina do olho. E, professor, como é que vai ficar isso aqui? Deixa eu reescrever aqui. O senhor tem 36 milhões, professor. Onde que está a vírgula? Está aqui, professor. A vírgulazinha, vou pegar uma outra cor. Pegar um verdinho. Vai ficar bacana para a gente ver a vírgula. Está aqui, professor. Vai ficar, professor, 36 milhões é um número maior que 1. Então, significa dizer que a potência de base 10 vai ter expoente positivo, verdade? Verdade verdadeira. Vamos lá, então. Como é que funciona? Eu vou correr com essa vírgula para a esquerda até alcançar o 3. Até alcançar o primeiro dígito. Sempre até alcançar o primeiro dígito. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alcancei. Até chegar no primeiro dígito. Como é que vai ficar esse valor em notação científica? 3,6 vezes 10 elevado a quanto? Professor, conta os pulinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 10 elevado a
7 positivo. Professor, eu não podia ter deixado 36 vezes 10, alguma coisa? Não, eu tenho que correr até chegar no primeiro dígito. E esse valor aqui, então, professor? 60 mil milhões. A vírgula aqui, né, professor? Eu tenho que correr com essa vírgula para a esquerda até chegar onde? No primeiro dígito, que é o 6. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do mesmo jeitinho da anterior, professor. Aqui vai ficar 6 vezes 10 a 7, professor, milhões de células na retina do olho. Pegou a ideia? A regra prática facilita muito. Eu vou observar se o número é maior que 1, se o número é menor que 1. Primeira coisa. Se o número for maior que 1, já vem na minha cabeça expoente da potência de base 10 será positivo. Se o número é menor que 1, professor, se o número é maior que 1, expoente positivo. Se o número for menor que 1, o expoente da potência de base 10 ele será negativo. Agora, com relação ao deslocar da vírgula, quando o número ele é maior que 1, eu corro com a vírgula para a esquerda até chegar no primeiro algarismo. Quando o número, professor, ele é menor que 1, eu corro com a vírgula para a direita até encontrar, até alcançar um primeiro algarismo diferente de 0. Tem essas duas diferenças. A gente vai dar uma pausazinha super rápida e a gente volta já já. Fica ligado. Até daqui a pouquinho.